R$ 1,4 bilhão é a receita esperada para o final desse ano de 2025 que o Flamengo vai arrecadar. Sem dizer que agora, para o segundo semestre, o Flamengo pode ter até 200 milhões para investimentos de reforços. É isso mesmo que vocês estão ouvindo e a gente vai falar sobre isso. Outro assunto também, meus amigos, é que a Ferg respondeu à altura ao Pedrinho, presidente do Vasco, sobre a polêmica, né, do gol do Bruno Henrique. E também o Pedrinho aceitou o argumento e aceitou que realmente foi válido o gol de Bruno Henrique. Cada uma, gente, parece mentira que essas coisas ainda acontecem. E tudo sobre Fla-Flu, a grande final do Campeonato Carioca. Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar com vocês nessa manhã de segunda-feira. E agora, com tudo decidido aí para o final do Campeonato Carioca, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas antes disso, já convido você, meu amigo, minha amiga, que não conhece o nosso canal, está chegando aqui pela primeira vez, que possa, né, dar aquela inscrição, gente, você não vai pagar nada, rubro-negro ajuda rubro-negro. Clica aqui embaixo, inscrição, e você vai estar inscrito só com um clique no teu dedo. Não deixa de dar o like não, gente. O like é importante, compartilhe os nossos vídeos, né? Coloca a sua opinião. Se quiser ajudar o nosso canal de alguma forma, aqui na descrição também tem os links ali para você ser membro, ou se você quiser ajudar o canal de outra forma, tudo aqui na descrição. Meus amigos, a informação que nós tivemos aqui, excelente para esse ano. O que a gente vê enquanto que os outros reclamam, o Flamengo só cresce, em todo sentido, no futebol técnico e dinheiro, né? A grande preocupação esse ano foi com a caixa baixa, né, devido à compra do terreno, do gasômetro, sobre altos investimentos de 4 jogadores. Mas o que tudo indica é que o Flamengo sempre dá a volta por cima. E no final desse ano, olha aqui, galera, eu vou ler aqui, ó. A gestão BAP, né, alcançou uma das suas primeiras metas em renovar o orçamento para 2025. Os novos números serão encaminhados para aprovação do Conselho de Administração, embora ainda não haja uma data definida para a votação. O principal destaque da revisão é o aumento da verba destinada a contratações, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O orçamento elaborado pela gestão do Rodolfo Landim, ano passado, né, foi apresentada nos últimos meses de 2024 e não chegou a ser votado, pois os pareceres iniciais das comissões ainda mantinham necessidade de estudos mais detalhados antes da aprovação. Na proposta original, estava previsto 20 milhões de euros para reforços, equivalente a 124 milhões na cotação atual. Agora, esse valor foi ampliado, olha aqui, galera, esse valor foi ampliado para mais 10 milhões de euros, ou seja, totalizando agora 30 milhões de euros, cerca de quase 200 milhões de reais, né? Seria 180 milhões para investimento em contratação. Até o momento, o Flamengo já utilizou 7 milhões de euros na compra de Juninho, enquanto Danilo foi contratado sem custo, após o término do seu vínculo com a Juventus. E aí é que vem o detalhe. Além dessa grana que vai ser votada para o Flamengo investir agora no meio do ano, olha isso aqui, galera, que maravilha, ó. A expectativa é de uma arrecadação recorde no final do ano, chegando a 1,4 bilhão de reais entrando nos cofres do Flamengo. Até então, a maior receita da história do Flamengo foi registrada em 2023, quando não ganhou nenhum título, hein? E mesmo assim, o clube faturou 1,370 bilhões, mesmo sem ganhar títulos, como eu falei. O ano consecutivo que o rubro-negro, é o 5º ano consecutivo que o rubro-negro bate a meta de
1 bilhão. Ou seja, enquanto muitos times ficam reclamando, né, dizendo coisas que não tem que fazer, pegando jogadores e não pagando, o Flamengo, como outros clubes aí também, né, investe, corre atrás, recebe a tua receita e paga em dia. E outra coisa, compra jogadores e pagam, tá? Eles não gastam mais do que o orçamento. Então o Flamengo, galera, esse ano vai crescer cada vez mais. Cada vez mais. E com a gestão que o BAP está fazendo, colocando tudo, os pingos nos is, trazendo o Boto, que está sendo um grande diretor, resolvendo tudo no profissionalismo, sem fazer estardalhaço. A verdade nua e crua é essa. Meus amigos, outra coisa agora. Aquela polêmica, né? Aquela polêmica do Vasco, né? De novo, Pedrinho. E o que me deixa mais encrencado com a situação, a verdade é essa, é que alguns influencers aí do Vasco, que tem o canal do Vasco, os caras vêm novamente com aquele papinho que o VAR, né, e o juiz ajudam o Flamengo. Os caras não estudam. Os caras não têm a mínima noção, não se importa em ler as regras do que acontece, do que não acontece. Os caras não têm a mínima noção que o Pedrinho, presidente do Vasco, concordou com a regra que a FERJ colocou em aumentar a linha do impedimento. Eles não veem isso, eles não estudam isso, cara. É impressionante como os caras são totalmente largados, né, sobre isso. E aí a FERJ, em nota, disse o seguinte: a FERJ afirma que o alargamento da linha do VAR de 6 centímetros para 12 centímetros foi uma das diretrizes para o estadual que foram aceitas pela direção do Vasco nas reuniões anteriores, antes da competição. Antes da competição. Ou seja, todos os clubes que participaram da reunião, que participaram do campeonato carioca, concordaram. Eu disse isso no vídeo ontem. Quem segue a gente, eu disse isso ontem. Eu falei isso. O cara sabia. Mas mesmo assim, ele fez questão de vir levantar aquela polêmica, que o Vasco só perde pro Flamengo porque quer roubar. Gente, isso já ficou até chato para vocês, vascaínos, direção do Vasco. Pelo amor de Deus, gente. Isso ficou muito chato já. Mas agora a FERJ mandou a resposta. Falou, ó, você concordou. E eu falei isso no vídeo ontem. Quem segue a gente aqui sabe disso. E o que tudo indica agora, e que o Pedrinho realmente, de fato, reconheceu agora que o gol do Bruno Henrique foi ilegítimo. Aí vai vir vascaíno agora e falar assim, é mentira. É mentira. Gente, lê. Vai lá, lê as regras. Lê o que o Pedro falou agora. O Pedrinho falou. Vão lá, cobrem a ele. Cobrem a ele. Não adianta querer vir com aquele papinho de novo, papinho de boitatá, de mula sem cabeça, de saci pererê. Pô, tá ficando chato para você. E esses argumentos é reconhecido como um time pequeno. É o que o Vasco se tornou. Um time pequeno. Meus amigos, decisão definida. Acabou. O Fluminense ontem garantiu a segunda vaga para a final do campeonato carioca, ou seja, o primeiro jogo, eles já tinham definido no primeiro jogo. O Fluminense derrotou Volta Redonda por 4-0, deixando Volta Redonda numa roda de saia danada, porque aí ontem o jogo foi em Volta Redonda, mas o Volta Redonda não conseguiu, e seria uma missão muito impossível de reverter essa situação. E o jogo terminou em 0-0, com o primeiro jogo da semifinal ali do Fluminense já deu uma lambada de 4-0, assim o Fluminense assegurou a final junto com o Flamengo. E aí já vem a mesma história igual do Vasco. Já vem a mesma história do Vasco. Os caras já começam, né? O Mano Menezes já começa a catucar o Flamengo, já dá uma catucada no Felipe Luiz. Lembrando que a única derrota do Flamengo foi para o Fluminense. Eu vou voltar a falar, deixa eles falarem, como falou o Vasco, como falou os jogadores do Vasco, que a gente não é bispal. Deixa os caras falarem. O Flamengo só tem que trabalhar, o Flamengo só tem que agir. Bom, e com isso,
O primeiro jogo será, meus amigos, agora quarta-feira às 21h30 no Maracanã, e o segundo jogo da volta, dia 16, domingo, né? Ainda vai ver ali o horário, mas deve ser entre 17h45 e 18 horas. Aí vai ter que ter o acordo ali com a televisão. Porém, o Flamengo, Felipe Luiz, poupou os jogadores que jogaram contra o Vasco ontem, domingo, e só os reservas vieram, os que não fizeram, entraram em campo, aquela situação, ou entraram em poucos minutos no campo, treinaram ontem, mas hoje já volta o treino violento. E o Felipe Luiz já disse que vai tentar utilizar a força total no primeiro jogo contra o Fluminense. O que se espera aí é ver a questão ali do Cebolinha, né, e da questão do Michael. Pode ser, eles vão ser reavaliados, pode ser que eles voltem agora para o primeiro jogo, ou no mais tardar o segundo jogo, mas tudo que está caminhando, eles estão vendo o departamento médico, estudando, vendo a reavaliação, para saber se eles vêm agora já para o primeiro jogo já. A única dúvida que ainda o exame, deve sair hoje o resultado do exame do Bruno Henrique, isso tá muito temeroso, cara. Porque lesão na parte posterior da coxa, como eu já avisei aqui, é muito complicado. E o que teme é que nós podemos perder aí o Bruno Henrique no primeiro e no segundo jogo, cara. Porque no mínimo, se der uma lesão realmente de fato, como a gente está pensando, 15 dias no mínimo. 15 dias no mínimo para recuperação. Mas a gente vai ver Fluminense e Flamengo, que somam mais títulos do Carioca. O Flamengo com 38, o Fluminense com 33, o Vasco vem com 21, 27, o Botafogo com 21, o América com 7, São Cristóvão e Bangu com 2 títulos e o Sampaio com 1 título. Esses são os vencedores do torneio, o Flamengo com maior liderança, né? Sem dúvida nenhuma, e é a sétimo ano que o Flamengo vem ali para a final do Campeonato Carioca. É lógico que nós vamos apurar esses dias aí que antecede aí o primeiro jogo da final. Vamos ver como vai ocorrer os jogadores lesionados, as condições de Bruno Henrique, sobre o exame de Bruno Henrique, que eu estou muito temeroso, e a gente vai sempre apurando o jogo que será o primeiro jogo na quarta-feira. Por isso que é importante vocês se inscreverem no nosso canal para receber, né, as notificações, se inscreverem, dar o teu like, ajuda o nosso canal aí, que a gente volta a qualquer momento com mais notícias do nosso Flamengo. Saudações rubro-negras.